Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Roberto. Vamos trabalhar hoje com porcentagem, né? Vamos começar a aprender como que eu vou lidar com porcentagem e o que significa esse universo tão conhecido em que você escuta, né, praticamente todo dia que determinado produto subiu 15%, que a inflação do mês foi de 5%, que os juros anuais são de 14%, né, que o cartão de crédito tem um juro de 15% ao mês, enquanto uma aplicação tem um juro menor. Né? Como é que surgiu e da onde, né, surgiu a necessidade de se lidar com porcentagem? Né? Então imagine aqui o seguinte, vamos pensar numa situação. Né? Eu tenho um determinado grupo de pessoas, né? Então eu posso considerar que esse grupo de pessoas é um conjunto, né? Eu tenho um determinado grupo de pessoas e nós vamos imaginar que esse grupo de pessoas tem 100 pessoas. Então nós temos aqui um total de 100 pessoas, né? Agora, esse grupo ele é dividido entre homens e mulheres. Então vamos supor que esse grupo é dividido, nós temos lá, dentro desse grupo nós temos 80 mulheres e nós temos 20 homens. Agora, o que eu posso fazer? Eu quero representar a parte do grupo que representa os homens, a porção desse grupo que representa os homens, ou seja, a fração que vai representar os homens. Né? Para eu representar isso, eu vou usar o conceito de fração, onde eu tenho lá um numerador e eu tenho um denominador. Né? Então, se eu for representar quanto que os homens representam desse conjunto, eu diria o seguinte, os homens representam 80 de 100, né? Ou seja, 80 seria a parte e 100 seria o todo. Então, como é que eu leio essa fração aqui? Eu leio assim, 80 por 100. Então, se eu leio 80 por 100, eu posso ler de uma forma diferente. Eu posso dizer que isso representa 80%, né? Ou seja, 80 por 100, 80%. Então eu posso dizer que deste grupo, os homens, aliás, as mulheres, né, representam 80% do grupo. As mulheres representam 80% do grupo. E, naturalmente, os homens, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Numerador por denominador, eu vou dividir lá 20 por 100, né? A parte pelo todo. Então, como é que eu vou ler essa fração? Eu vou ler 20 por 100. Se eu vou ler 20 por 100, eu, na verdade, estou lendo 20 por 100, né? Tanto que, se eu somar 80% com 20%, eu vou ter 100% do grupo. 100% significa o quê? O total. Né? 100% seria o total. Inclusive por uma situação interessante. Quando eu falo 100%, eu falo 100, eu estou dividindo 100 por 100. 100 por 100. E 100 por 100 vai dar 1. E esse 1 representa o total. Então, na verdade, quando nós criamos a porcentagem, a ideia seria imaginar que todo grupo poderia ter 100 partes. Né? Nesse caso, realmente, nós temos 100 partes, nós temos 100 pessoas. Mas nem sempre isso acontece. Então, por exemplo, se eu pegar lá, vamos supor um salário, né? Presta atenção aqui. Imagine que eu tenho lá um salário e este salário, ele é de R$1.000. Então imagine que existe lá um salário de R$1.000, né? Vamos pensar aqui num salário de R$1.000. Aí eu quero pegar esse R$1.000 e dividir em 100 partes iguais. Ora, se eu pegar esse R$1.000 e dividir em 100 partes iguais,
Eu vou pegar o 1.000 e vou dividir por 100. Né? Se eu divido 1.000 por 100, o que vai acontecer? Vai dar 10. Né? Então, cada parte vale 10 reais. Então, uma parte é igual a 10 reais. Uma parte de quanto? De 100. Então, é uma parte de 100. Como é que eu leio isso daqui? Eu leio 1 por 100. Ora, 1 por 100 é a mesma coisa que 1%. Então, cada 1% desse salário equivale a 10 reais. Então, cada 1% equivale a 10 reais. Né? Então, por exemplo, se eu chegar para essa pessoa que ganha R$1.000 e disser para ela o seguinte, ó, você vai ganhar um aumento de 5%. Né? Então, é um aumento de 5% no salário. Como eu imagino que este salário tem todo ele dividido em 100 partes iguais, e a hora que eu dividi ele em 100 partes iguais, cada parte deu 10 reais, significa que 1% equivale a 10 reais. Se eu vou ter um aumento de 5%, seria, na verdade, 5 vezes 10 reais. Então, um aumento de 5% daria 50 reais. Né? Então, se a pessoa está ganhando R$1.000 no mês e ela vai ter um aumento de 5%, ela vai ganhar 50 reais a mais. Então, no mês que vem, ela vai ganhar os seus R$1.000 mais 50 reais, o que daria R$1.050. Né? Então, na verdade, o conceito de porcentagem surgiu dessa situação, aonde eu posso, por exemplo, criar uma situação em que eu tenho lá um valor qualquer e esse valor pode ser dividido em 100 partes iguais. Mas qual é a vantagem disso? Por exemplo, né, numa empresa, cada pessoa tem o seu salário. Né? Cada pessoa, dependendo da sua função, do tempo de serviço, né, da sua formação, ela tem um salário. Então, quando a empresa, na verdade, propõe que todos os funcionários dessa empresa tenham um mesmo aumento, no mesmo percentual, por exemplo aqui, todos os funcionários receberam 5% de aumento, né? Ou a proporção é a mesma, é 5 por 100, só que é 5 por 100 de cada salário. Né? Por exemplo, se uma pessoa ganhar R$2.000, cada 1% dela vai ser R$20. Mas todos vão ter o mesmo aumento na mesma proporção. Então, a grande vantagem da porcentagem é esse conceito. Eu posso aplicar o mesmo valor de aumento na mesma proporção para valores diferentes. Né? Quando eu digo, por exemplo, assim, o juro do cartão de crédito é de 15%. A gente sabe que eu não vou ter no universo de pessoas que usam o cartão de crédito, eu não vou ter, na verdade, as pessoas gastando o mesmo valor. Mas seria 14 por 100 de cada valor que é gasto ali. Né? Então, na verdade, o juro ele vai ser aplicado na mesma proporção. Essa é a grande vantagem de nós usarmos porcentagem. É poder trabalhar na mesma proporção para valores distintos. Por isso que você escuta muitas vezes lá na televisão, ou lê no jornal, ou uma matéria que você acaba lendo lá na internet, você escuta ou lê valores de porcentagem. Né? Por exemplo, é muito comum nós associarmos porcentagem a valores que estão subindo, né? Um acréscimo, por exemplo. Né? A gasolina do mês passado para cá aumentou 5%. Você, quando viaja, percebe que o valor da gasolina ele muda muito de cidade para cidade, né? Dependendo naturalmente de vários fatores, inclusive até a localização dessa cidade em função das refinarias, né? Da proximidade ou não dessas refinarias. Mas se a gasolina vai aumentar 5%, ela vai aumentar 5 por 100 de cada valor em cada
região, né? A mesma coisa acontece com o salário de pessoas numa empresa, a mesma coisa acontece, por exemplo, com o condomínio num prédio que você mora, né? Dificilmente os moradores têm o mesmo valor de condomínio, porque muitas vezes está associado a esse condomínio um gasto lá de gás, um gasto de água, né, que acaba mudando esse valor. Mas o percentual de aumento vai ser o mesmo. Né? Então é como se eu pegasse, por exemplo, vamos analisar a situação. É como se eu tivesse lá, por exemplo, valores distintos, né? Vamos supor que no mesmo prédio, né, no mesmo condomínio, uma pessoa paga R$ 800 de condomínio, né, um valor alto, e o seu vizinho ao lado paga menos, ele paga R$ 700 de condomínio. Né? Então, se nós pegarmos os R$ 800 e dividirmos em partes iguais, em 100 partes iguais, eu pegaria o 800 e dividiria por 100. Cada parte seria R$ 8. Né? A mesma coisa eu faria com 700. Eu pegaria os 700 e dividiria por 100. Cada parte, R$ 7. Né? Ou seja, cada 1% equivale a R$ 8. Né? Esse daqui seria 1%, eu dividi por 100. Então, 1% equivale a R$ 8, 1 por 100, né? E esse 1 por 100 aqui, 1%, equivale a R$ 7. Aí, no mês que vem, tem lá um comunicado no prédio que o condomínio vai aumentar 10%. Então, ele vai aumentar 10% para todo mundo. Né? Só que, na verdade, para esse morador, 1% equivale a R$ 8. Então, 10% seria 10 vezes 8. Então, aqui vai aumentar R$ 80. Né? Agora, para este morador, 1% é R$ 7. Então, 10 vezes 7 vai aumentar R$ 70. Né? Aí você vai dizer, mas espera aí, para esse aumentou mais do que esse. Em valores, sim, mas na mesma proporção. Porque, na verdade, 80 é a 10ª parte de 800. Então, aumentou a 10ª parte de 800. E 70 é a 10ª parte de 700. Então, eu poderia dizer o seguinte, para ambos, o condomínio aumentou a 10ª parte. Proporcional, naturalmente, o que cada um gasta, mas aumentou na mesma proporção. Essa é a grande vantagem de nós usarmos porcentagem. A gente consegue estender para valores diferentes uma mesma proporção de aumento ou uma mesma proporção de redução. Né? O bom seria se esse condomínio baixasse 10%. Beleza? Até o próximo encontro, onde a gente vai continuar com esse universo de porcentagem.